Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu começo falando de economia. O Brasil abriu mais de 200 mil vagas de trabalho em fevereiro. E o número é mais que o dobro das vagas abertas em janeiro. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Trabalho. O número é resultado de 1.949 contratações e 1.708 desligamentos. O setor de serviços se destacou mais uma vez com a criação de 164.200 postos, seguidos pela indústria, construção e agropecuária. No segmento de serviços, a administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais foram os setores que mais absorveram mão de obra. O salário médio das admissões de fevereiro sofreu queda de 2,47% em relação ao mês anterior e ficou em R$ 1.978,12. A região Sudeste liderou o ranking em contratações, com 110 mil postos criados no período. E ainda falando de economia, o Pix foi o meio de pagamento mais utilizado no Brasil no ano passado. Os dados são do Banco Central e da Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito e Serviços. As operações com a plataforma instantânea lançada em 2020 totalizaram 24 bilhões e superaram as transações com cartão de débito, boleto, TED, DOC e cheques. Já a quantidade do volume financeiro ficou em segundo lugar, com 10 trilhões e 900 milhões de reais. As operações com transferências eletrônicas, a TED, ocuparam o primeiro lugar com 40 trilhões e 700 milhões de reais. Em número de transações, o cartão de crédito foi o segundo colocado, seguido pelo cartão de débito no ano passado. E o grupo espanhol Aena assinou um contrato de concessão de 11 aeroportos brasileiros, incluindo o de Congonhas, em São Paulo. O acordo tem prazo de 30 anos. O grupo semipúblico é o maior operador aeroportuário do mundo em número de passageiros. Entre os 11 aeroportos em 4 estados brasileiros está o de Congonhas, em São Paulo, o segundo com maior tráfego de passageiros no Brasil. A Aena havia conseguido o contrato em uma licitação organizada em agosto de 2022 pelo valor de 2 bilhões e 600 milhões de reais. O grupo, que já administra 6 aeroportos no Brasil, além de 46 aeroportos na Espanha e o de Luton, no Reino Unido, registrou um tráfego de 270 milhões de passageiros no ano passado, que resultaram em um volume de negócios de 23 bilhões e 200 milhões de reais. A gente muda de assunto para falar de saúde. Os casos de dengue e chikungunya dispararam no Brasil. A epidemia preocupa autoridades sanitárias de pelo menos 4 estados. Mais de 120 pessoas já morreram vítimas da doença neste ano. O Brasil registrou aumento nos casos de doenças causadas pelo Aedes aegypti de janeiro até agora, em comparação ao mesmo período do ano passado. Segundo o Ministério da Saúde, os casos de dengue tiveram crescimento de 53%. A chikungunya registrou aumento de 98% e o Zika vírus 124%. O governo de Santa Catarina decretou situação de emergência em 6 hospitais por causa da dengue. Em todo o Brasil, 126 pessoas já morreram vítimas da doença este ano. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, no dia 21 de março, o país tinha 385 mil casos prováveis da doença. O boletim divulgado no dia 28 de março mostra que, em 7 dias, o número aumentou para 476 mil casos prováveis. Os casos graves de dengue saltaram de 3.811 para 4.538. Em Mato Grosso, um bebê e um menino de 9 anos morreram com dengue hemorrágica. O estado já registrou mais de 11 mil casos suspeitos desde o início do ano. A doença também disparou no estado do Rio de Janeiro. São mais de 8 mil casos registrados em 2023, número 11 vezes maior do que no mesmo período do ano passado.
E ainda sobre esse assunto, o Ministério da Saúde instalou um centro de operações para ajudar os estados e municípios no combate à doença. A pasta também enviou profissionais e material, incluindo inseticidas, para os locais mais críticos. Olha, e ainda falando de saúde, o Brasil superou a marca de 700 mil mortes por Covid-19, 3 anos após o registro do primeiro caso da doença no país. A triste marca foi alcançada nesta terça-feira, 3 anos após o início da pandemia. O número foi divulgado pelo Ministério da Saúde, que destacou que milhares dessas pessoas poderiam ter histórias diferentes com uma ação simples, a vacinação. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com maior número de óbitos na América Latina e o segundo no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, que acumulou 1,1 milhão de vítimas. De acordo com o balanço de 21 de março da OMS, em todo o planeta, o coronavírus matou um total de 6,8 milhões de pessoas. Atualmente, mais de 85% da população brasileira tomou ao menos uma dose da vacina anti-Covid e aproximadamente 510 milhões de doses de imunizantes já foram aplicadas. O Brasil disponibilizou recentemente vacinas bivalentes contra as diferentes variantes da doença. E depois de um mês de campanha, somente 1 em cada 4 idosos com mais de 70 anos tomou reforço com a vacina bivalente contra a Covid-19. A cobertura nos grupos prioritários está abaixo de 20%. Passado um mês desde que o Ministério da Saúde começou a campanha de vacinação contra a Covid com a bivalente em grupos mais vulneráveis, apenas 1 em cada 4 idosos com mais de 70 anos tomou o imunizante até agora. Os aptos para essa imunização devem ter o esquema vacinal completo, com pelo menos 2 doses da vacina monovalente, sendo que a última deve ter sido aplicada com um intervalo mínimo de 4 meses. Além dos idosos, foram chamados na primeira leva os imunocomprometidos, residentes e funcionários de lares de longa permanência, indígenas, população ribeirinha e quilombola. Em relação aos idosos com mais de 70 anos, o governo estima que 14 milhões de pessoas possam receber a vacina bivalente, mas até agora somente 3 milhões e 300 mil procuraram os postos de saúde. As coberturas estão baixas também para os demais grupos convocados. Entre os imunocomprometidos, 11,9% tomaram a vacina bivalente. O patamar é semelhante ao dos residentes em lares de longa permanência, como asilos e casas de repouso, que ficou em 11,2%. No total, a primeira fase da vacinação tem como alvo 18 milhões e 700 mil pessoas dos grupos prioritários. Desse total, apenas 3 milhões e 600 mil tomaram o reforço com a vacina bivalente. Nos últimos 12 meses, foram registradas mais de 28 mil mortes por Covid no Brasil. E desse total, 24 mil foram idosos com mais de 60 anos. E o consumo de ultraprocessados aumentou mais de 5% na última década. O dado de uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo preocupa. Segundo especialistas, esses alimentos estimulam o surgimento de várias doenças. Nos supermercados, os ultraprocessados estão por toda parte e muitas vezes atraem pela praticidade. É mais fácil de cozinhar em casa, a gente tem muita coisa para fazer durante o dia, mas já ajuda um pouco. Fora o preço. O bolo é mais barato comprar aqui do que comprar numa loja ou até mesmo comprar farinha, o leite, o ovo, que está tudo caro para fazer, já está pronto, já come. E ainda tem o sabor. Muito bom, bem delicioso. Embutidos, macarrão instantâneo, congelados, refrigerantes, salgadinhos, doces, bolachas e até aquele iogurte que se mostrava ser tão saudável. Só que o que parece ser repleto de vantagens pode trazer muitos prejuízos. É o famoso barato que sai caro. Porque a longo prazo, aí você vai gastar com medicações para poder cuidar de alguns tipos de patologia. É que os alimentos ultraprocessados são formulações industriais prontas para o consumo, ricas em açúcares, gorduras, sódio. Produtos que, segundo a nutricionista, são feitos com ingredientes que contêm pouco ou nenhum nutriente, mas itens necessários aos produtos industrializados. Para que ele tenha uma vida de prateleira útil e que dure
a durabilidade dele no mercado seja mais efetiva e que também agregue sabor, porque consistência, porque aí faz com que a pessoa fique nesse ciclo vicioso e cada vez mais querendo os produtos processados. O problema é que esses mesmos ingredientes são causadores de doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão e até alguns tipos de câncer. Principalmente o câncer de reto. Isso já tem muitos estudos que comprovam isso. Porque, assim, esses alimentos, eles são totalmente químicos. Eles são derivados do petróleo, do carvão. Então, olha o malefício que pode trazer à saúde do indivíduo. Aos 72 anos de idade, a dona Leda diz que sabe bem de tudo isso e sempre tenta alertar o filho, de 41. Para ele chegar no seu 72, ele tem que começar a mudar a alimentação, não é não? Ah, com certeza, mas é quem faz ele mudar, né? É difícil. Mesmo sabendo dos males, os brasileiros têm consumido cada vez mais. Na última década, o consumo de ultraprocessados cresceu 5,5%, segundo dados de um estudo divulgado pela Revista de Saúde Pública da USP. O levantamento mostra que cerca de 20% das calorias consumidas pela população do país vem dos ultraprocessados. Outro estudo recente, também feito pela USP, em parceria com pesquisadores da Unifesp, Fiocruz e Universidade de Santiago, no Chile, mostrou que 57 mil óbitos por ano no Brasil estariam relacionados com a ingestão frequente de alimentos ultraprocessados. Por outro lado, a mesma pesquisa mostra que se os brasileiros reduzissem o consumo pela metade e priorizassem os produtos in natura, cerca de 30 mil vidas seriam poupadas por ano. A nutricionista recomenda reduzir mais ainda esse tipo de alimento. Na minha prática clínica, no meu conceito, eu acho que são alimentos que não devem ser consumidos em hipótese alguma. Mas tem exceções. Numa vida social, tem um negocinho ou outro industrializado, você acaba consumindo, mas que não faça parte da sua rotina. O consumo deve ser consciente, mas para que isso aconteça, a consumidora Maria Lúcia diz que faltam mais informações sobre os riscos nas embalagens e na mídia. Eu não vejo as propagandas dizendo que aquilo faz mal para a saúde, que você não consuma, muito pelo contrário. O Bruno, que passou a entender mais sobre o assunto depois de dar essa entrevista, garante que vai mudar os hábitos. Vou começar a meditar bastante e vou tirar uns produtos do carrinho na próxima compra. E veja a seguir, ranking mostra quais são os países mais seguros do mundo para morar. E você vai ver também, médico de Minas Gerais coloca fantasia em crianças que vão passar por cirurgia. E um momento de tensão vira uma grande brincadeira. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você. Olha só, um ranking mostra quais são os países mais seguros do mundo para viver. Será que o Brasil está entre eles? Acompanhe. Olha só, além do nível de segurança da região, o ranking ainda leva em consideração o custo de vida, a qualidade do ensino, a acessibilidade e o clima. A pesquisa do US News and World Report, baseada em dados de 2021, coloca a Islândia em primeiro lugar como o país mais seguro do mundo, além de ser também o terceiro mais feliz do planeta, isso já segundo o relatório mundial de felicidade. Em segundo lugar, como mais seguro, ficou a Nova Zelândia, reconhecida pela política estável e também pelas suas baixas taxas de criminalidade, principalmente envolvendo armas de fogo. Em terceiro, vem a Dinamarca, que apresenta baixo nível de desigualdade social e corrupção, além de ter um dos mais altos índices de desenvolvimento humano do mundo. E em quarto está Portugal, que também registra baixos níveis de criminalidade e é considerado um dos países mais pacíficos da União Europeia. E por compartilhar a língua portuguesa, Portugal acaba sendo aí muitas vezes opção para os brasileiros, já que o Brasil passou bem longe dessa lista dos países mais seguros do mundo.
E um projeto para a construção de uma tirolesa no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, está causando bastante polêmica. Isso porque os moradores do local são contrários. Um cartão postal do Rio de Janeiro ameaçado. Foi o que denunciaram cariocas vizinhos ao Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca. Reunidos com cartazes pedindo ajuda e criticando autoridades, moradores questionaram o projeto que pretende instalar uma tirolesa no local. O projeto é uma coisa horrorosa, é medonho. É medonho. O projeto acaba com o topo da montanha, entendeu? Da pedra, né? Prevista para o segundo semestre, a atração vai permitir que visitantes desçam 4 tirolesas ligando os 2 morros, uma distância de 755 metros, a uma velocidade máxima de 100 km por hora. A Companhia do Pão de Açúcar, né, ela usa o Pão de Açúcar como se fosse propriedade dela, mas na verdade é um patrimônio do Rio, do Brasil, do mundo. Quem visita o Pão de Açúcar, visita por contemplação, por ser um monumento natural e não por ter entretenimentos ou chamativos, porque não precisa. O monumento é patrimônio mundial pela Unesco desde 2012, além de ser tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Além de pouca discussão com a sociedade civil, os críticos ao projeto também denunciam que esta é apenas a ponta do iceberg. Moradores afirmam que um projeto ainda maior inclui a construção de atrações, lojas, uma sala de espetáculos e uma boate no topo das 2 montanhas. Em comunicado, a empresa Parque Bondinho Pão de Açúcar disse que o projeto obteve todas as autorizações necessárias, após consulta a associações civis e cumprimento dos requisitos das autoridades. E um novo estudo mostra que o Brasil é o 3º país do mundo que mais usa as redes sociais. Muito se sabe sobre a importância da inclusão digital e como ela precisa ser um dos pontos cruciais para o avanço da população em diversos âmbitos. Assim, a inclusão digital é um esforço para garantir que todos possam participar, contribuir e se beneficiar deste mundo tecnológico. No ano passado, um estudo feito pela PNAD Contínua demonstrou que o número de domicílios com acesso à internet no Brasil chegou a 90%. E, com isso, sua utilização serviu para diversas coisas, como pesquisas escolares, consumo de notícias e um dos principais, o uso das redes sociais. Segundo um levantamento feito pela Comscore, de janeiro de 2020 até o fim do ano passado, o Brasil se tornou o 3º país que mais usa as redes sociais no mundo, atrás apenas da Índia e da Indonésia. De acordo com o levantamento, o tempo gasto pelos brasileiros nessas plataformas aumentou 31%, chegando a 356 bilhões de minutos. Ou seja, cada usuário passou 46 horas nas redes sociais somente no mês de dezembro. Esse tempo todo dentro das redes fez com que uma revolução surgisse no e-commerce nacional. As empresas precisaram investir de maneira exaustiva na publicidade dentro dessas plataformas, principalmente por meio de influenciadores digitais. Mas como toda e qualquer coisa que seja exagerada, o uso contínuo pode trazer alguns problemas. Um exemplo disso é com um grupo de idosos, que foi analisado uma queda em seu círculo social que atualmente se encontra menos ativo. E o motivo para esse esfriamento no convívio social é que os idosos se sentem menos confortáveis em conversar ou interagir com outras pessoas pela internet. Sem contar que a troca do mundo real pelo virtual pode trazer complicações futuras, como sedentarismo, tristeza e até depressão. Desta forma, os especialistas listaram situações que podem tornar o uso cotidiano mais saudável, como, por exemplo, se desconectar da internet 2 horas antes de dormir para o corpo entender a necessidade de desacelerar, trocar parte do tempo conectado por atividades ao ar livre, marcar intervalos regulares durante o uso das tecnologias e não acreditar em tudo o que é postado. Ao colocar essas situações em prática, você poderá evitar que se torne dependente das redes sociais e, além disso, poder viver um pouco mais da vida real. E por falar em tecnologia, presta atenção nessa notícia. Elon Musk e centenas de especialistas mundiais assinaram um apelo para uma pausa de 6 meses nas pesquisas sobre inteligências artificiais. E o motivo são os riscos para a humanidade.
O foco seria as inteligências artificiais mais potentes do que o ChatGPT-4, o modelo da OpenAI, lançado este mês. Na petição publicada no site futureoflife.org, o grupo pede uma moratória até que sejam estabelecidos sistemas de segurança com novas autoridades reguladoras e vigilância de sistemas da inteligência artificial. A suspensão também daria tempo para o aprimoramento de técnicas que ajudem a distinguir entre o real e o artificial e de instituições capazes de fazer frente à perturbação econômica e política, especialmente para a democracia que a inteligência artificial vai causar. O próprio diretor da OpenAI, que criou o ChatGPT, Sam Altman, reconheceu ter certo medo de que sua criação seja usada para desinformação em larga escala ou para cyberataques. O texto é assinado por personalidades que expressaram seus temores sobre uma inteligência artificial incontrolável que supere os humanos. A lista de signatários inclui o cofundador da Apple, Steve Wozniak, membros do laboratório de inteligência artificial do Google, o DeepMind, o diretor da Stability AI, Emad Mustak, além de especialistas americanos em inteligência artificial, acadêmicos e engenheiros executivos da Microsoft, parceira da OpenAI. Passar por uma cirurgia é um momento tenso até para um adulto. Imagina para uma criança. Mas olha só, um médico mineiro conseguiu transformar tudo em uma grande brincadeira. Ele veste os meninos e meninas com roupas de super-heróis na hora da cirurgia. De repente, uma criança com capa passa voando pelo corredor do hospital. Depois é a vez de outro super-herói aparecer correndo. E por fim, um pequeno Batman surge caminhando de mãos dadas com o médico. O doutor, aliás, aparece nos 3 vídeos. Ele é o otorrino Leandro Brandão Guimarães, de Divinópolis, Minas Gerais. O médico viralizou na internet com esses vídeos. Todas essas crianças estão a caminho da sala de cirurgia. Ele faz cirurgias em crianças há 12 anos e contou que a ideia surgiu depois de perceber o quanto era ruim ver as crianças chorando antes de entrar na sala de cirurgia. E ele transformou um momento de tensão para pais e crianças em uma brincadeira muito divertida. Afinal, quem não gostaria de ter superpoderes? Bom, esta edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!